É exemplo da capital paulista, que já trata desse assunto também, inclusive com algumas polêmicas e desencontros. Ontem, Campinas pode ter o chamado passaporte da vacina. O autor do pedido é Gustavo Peta, vereador do PCdoB aqui na cidade. Seja bem-vindo, vereador. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Stephanie, a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Esse passaporte, ele seria cobrado ou exigido como e onde? Olha, na verdade, nós estamos ainda vivendo uma situação muito dramática no país, né? Por mais que haja diminuição do número de leitos de UTIs ocupados pelo Brasil afora, a transmissão ainda é alta, há muitas mortes, a letalidade é alta, há novas variantes. Então a situação não voltou ao normal, como às vezes até parece para algumas pessoas. Por isso que a imunização ela é fundamental. E parte da população, pequena, mas parte da população, não tem seguido as convocações dos governos, tanto para a primeira vacina, como inclusive para a segunda vacina, que é necessária para a imunização completa. Por isso que várias cidades do país estão pensando mecanismos de exigência da imunização completa para entrar nos estabelecimentos que têm público permanente, né? Tanto grandes eventos como também shopping centers, restaurantes, né? Como São Paulo, por exemplo, e outras cidades já pensaram isso ser exigido a partir ou da própria carteirinha de vacinação ser apresentada ou então de aplicativos que já estão disponíveis, inclusive, em que a pessoa tem acesso para ver se a imunização da pessoa está em dia com aquilo que foi oferecido pelo Estado. E, vereador, para isso, vocês ouviram ou tiveram algum diálogo com entidades de bares, restaurantes, algum representante? Olha, na verdade, eu como vereador, eu fiz essa indicação ao prefeito, mas é evidente que o Poder Executivo, que está analisando e estudando o assunto, deve dialogar com todos os setores envolvidos, né? Eu considero que qualquer política pública, qualquer ação deve ser feita sempre a partir também de diálogo com os setores, um setor extremamente importante que é o setor de bares e restaurantes, com os comerciantes, né? com os produtores de eventos. Mas o fato é que a gente precisa dessa ação conjunta de todos para que a imunização da população seja feita o quanto antes, né? Muitos países também estão adotando essas medidas, porque infelizmente parte da população, por mais que a gente esteja vivendo todo esse drama, por mais que tenham acesso à informação, estão resistindo em fazer a sua imunização, o que coloca em risco a vida das outras pessoas, porque não se trata aqui de uma liberdade individual. Eu não tomo vacina porque eu não quero. Ao fazer isso e ao ir para a rua ou ir para um local público, a pessoa coloca em risco a vida das outras pessoas. Então, o interesse coletivo, o interesse público deve prevalecer nesse momento de pandemia e nesse momento de grande dificuldade que nós vivemos enquanto humanidade. Os estabelecimentos, eles podem ser multados em caso de descumprimento? Como será feita essa fiscalização? Olha, como que eu penso? Eu acho que a lei de São Paulo inicial, depois houve até algum recuo, ainda há uma discussão, previa a questão da multa. Eu acho que você pode trabalhar com duas hipóteses, né? Primeiro uma recomendação e depois uma multa caso haja desrespeito. O que é mais importante numa lei como essa é que as pessoas percebam, forçar as pessoas a entenderem de que ao não se imunizarem, elas terão restrições de direitos, porque elas não estão cumprindo uma convocação que é feita a partir do interesse público, né? Então, por exemplo, a pessoa já não pode, por exemplo, muitos países lá fora já exigem a imunização completa, né? Os grandes eventos que foram abertos também já exigiam imunização completa ou então estar em dia com a imunização. O que é importante é a gente ter uma legislação dialogando com todos os setores para que isso seja, vamos dizer assim, para que haja um estímulo a mais para que todo mundo se imunize. Até porque
a situação da pandemia não tende a acabar nos próximos meses. Nós vamos viver ainda meses e meses com essa situação. A própria imunização no início do ano que vem deve ser reiniciada, porque os estudos já mostram que será preciso uma imunização anual. Então, é preciso sim pensar mecanismos que façam com que toda a população que queira ter acesso a evento público ou a um local que tenha outras pessoas, cumpra a sua responsabilidade social completando essa imunização. E olha que isso só está sendo pensado a partir do momento em que o Estado oferece a alternativa da vacina. Antes não poderia ser pensado, porque como que você vai exigir se não tem vacina para todo mundo? Mas a partir do momento em que há a oferta da vacina, é muito importante que essa pessoa cumpra essa responsabilidade ou então tenha restrições de direitos por conta dessa opção individual. A gente pode dizer então, né, vereador, que a intenção da medida, né, desse pedido feito para o senhor em relação ao executivo tem a ver também com a conscientização, não exatamente a punição, né, de quem não tomou a vacina. Exatamente. A legislação, nesse caso, não está preocupada, e eu acho que não deveria estar preocupada na punição dos bares, dos restaurantes, que é um setor já extremamente prejudicado por conta da pandemia. É preciso pensar um mecanismo em que isso se torne obrigatório. Como isso será feito, né? Quem será responsabilizado, como será responsabilizado caso as pessoas não sejam responsáveis com a legislação, não cumpram a legislação, isso é um tema, acho que, a ser debatido com o setor, com os representantes tanto da iniciativa privada como da esfera pública. Eu acho que isso deve estar aberto à discussão. O que é mais importante é ter uma legislação ou ter um decreto que possa tornar obrigatório a imunização completa para que todas as pessoas que queiram ir a um restaurante, a um bar, a um shopping center, a um evento cultural, a um evento esportivo, a alguma atividade pública, estejam em dia com o seu processo de imunização. Em São Paulo, o comprovante de vacinação poderá ser feito por meio de aplicativo da prefeitura ou com cartão físico da vacinação. Isso poderia dar certo aqui também, na opinião do senhor? Eu acho que sim. Por exemplo, o aplicativo do Poupa Tempo hoje já tem ali a sua... Se essas pessoas entrarem, já vão ver se estão ali com a sua vacinação completa, né? Então, já é um aplicativo, né? O município poderia desenvolver um aplicativo também aqui para a cidade de Campinas. Então, a forma, eu acho que por conta até da tecnologia, ela é mais simples de se resolver. O importante é a população ter um entendimento de que a vacinação, a imunização é uma condição para o acesso a eventos públicos ou locais que tenham acesso do público. Vereador, como o senhor entendeu essa retomada das atividades desde a semana passada, né, no governo, essa medida tomada pelo governo do estado? Em todo o estado isso aconteceu. O senhor aqui abriu, né, a nossa conversa falando justamente sobre isso, né? A pandemia continua, muitos setores, muitas pessoas, muitas figuras aí dizendo, indo contra mesmo essa medida do governo do estado. Qual a opinião do senhor em relação a esse fim das restrições, digamos? Olha, eu acho que a gente está numa situação ruim, porque o governo do estado tem uma medida meio assim, 880. Até um tempo atrás, estava tudo fechado, tudo proibido, muita preocupação com a pandemia. Foi só diminuir um pouco a pressão sobre os leitos hospitalares em que houve um processo de abertura, na minha opinião, desequilibrado, porque isso pode fazer com que a gente tenha retrocesso lá na frente. A gente precisaria fazer uma transição segura, uma transição com protocolos ainda necessários, com medidas preventivas contundentes, mas transição. Não estou dizendo que deveria ficar como estava antes, mas haveria de ter uma transição e não uma abertura praticamente total como ocorreu. A minha preocupação é que com as variantes, com o que está acontecendo, a gente possa voltar a viver, por exemplo, a situação que o Rio de Janeiro está vivendo agora. Então, eu vejo com muita preocupação e com muita restrição essa postura do governo do estado em relação a essa postura 8 ou 80, né? Eu acho que haveria de ter uma postura um pouco mais equilibrada e uma transição mais bem organizada por parte do governo do estado.
Gustavo Peta, vereador do PCdoB, muito obrigada por essa conversa, obrigado por atender a solicitação aqui do Estúdio CBN e trazer para o nosso ouvinte essas informações sobre como vai funcionar, né, se aprovada essa ideia do passaporte da vacina em Campinas. Muito obrigada e bom trabalho. Stephanie, muito obrigado. Obrigado, Leandro. Eu devo estar conversando, inclusive, nas próximas horas com o próprio prefeito da cidade para discutir isso. Mas é muito importante também deixar claro que qualquer medida como essa será feita a partir de um diálogo permanente com todos os setores envolvidos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Gustavo Peta. Até uma próxima oportunidade.